Olá, este é mais um Devocional Esperança Viva e eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está aqui em Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 7, que diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É fato, meus amados, que a gente colhe o que planta e ninguém está livre disso. Todos nós passaremos por essa terra que nós estamos cuidando e colheremos os frutos gerados pelas nossas ações, quer sejam eles bons ou ruins. Às vezes nós não entendemos o porquê de muitas pessoas ainda insistirem na prática do mal ou implantar o mal. Às vezes é difícil compreender a impiedade, a iniquidade, mas infelizmente o que a gente vê é que o mal muitas vezes é incentivado pelos homens, e isso acontece até mesmo dentro das igrejas. Infelizmente vemos como grandes grupos de pessoas se formam para a prática do mal e os poucos gatos pingados que se unem para a prática do bem. Vemos inúmeras pessoas se envolvendo para espalhar fofocas, mentiras e a dificuldade que nós encontramos para reunir um grupo de oração, para fazer uma vigília ou até mesmo para fazer um evangelismo. Bom seria se não fosse assim, mas a prática do mal acontece. E eu quero dizer para vocês que a prática do mal é uma tremenda perda de tempo. O pecado em si é uma perda de tempo, pois é uma tentativa inútil e frustrada de satisfação humana. E por consequência, a pessoa se afasta de Deus. Isso mesmo, o pecado ele nos afasta de Deus, pois perdemos a comunhão com o Pai, nós perdemos a comunhão com o Senhor. E depois, por causa da vergonha e por causa da culpa de outros sentimentos, nós acabamos nos afastando de Deus e também nos afastamos da igreja. E levamos tempo para poder recuperar o tempo perdido que nós ficamos afastados do Senhor. É por isso que Paulo, ele nos aconselha lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 15 ao verso 16, que diz assim: Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, não sejam como os insensatos, mas sejam como os sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Realmente, meus amados, os dias são terrivelmente maus. Nós perdemos muito tempo com o pecado e longe da presença de Deus. E sabe por que isso acontece? Porque nós não sabemos o valor do tempo, nós perdemos a noção do valor do tempo. Para você perceber o valor de um ano, pergunte para um estudante que repetiu o ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve o seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte para um editor de uma revista semanal. Para você perceber o valor de um dia, pergunte para um pai dedicado, completamente apaixonado pela família, um dia longe da família, pergunta para ele. Para você perceber o valor de uma hora, pergunta aos que se amam e estão esperando para se encontrarem. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte para a pessoa que perdeu o voo ou perdeu a viagem na rodoviária, no aeroporto ou na rodoviária. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte para a pessoa que escapou de um acidente. Para você perceber o valor de 1/1000 de segundo, pergunte a alguém que ganhou medalha de prata numa Olimpíada. 1/1000 de segundo e perdeu o voo. Viver sem Jesus é a mesma coisa, meus queridos. Viver sem Jesus é viver perdendo tempo. Lembre-se que o tempo é uma dádiva dada por Deus e por isso nós devemos usá-lo com responsabilidade para semear o bem e não o mal. Mas quando não regamos a nossa semente com amor, é com a dor que nós colhemos. É com as perdas e com a sequidão que nós temos que lidar. Pode até ter uma aparente demora, mas a cobrança, meu querido, ela sempre vem. A colheita sempre chega. Sinto muito em dizer, mas o tempo de Deus sempre chega e o preço que nós temos que pagar, o preço somos nós que pagamos pela maldade que a gente mesmo compra. Não adianta plantar ventos e esperar colher brisas. A colheita será de acordo com a nossa semeadura. Então pense nisso, reflita nessas coisas. Semeie coisas boas para que você possa colher as bênçãos de Deus.
E como sempre dizemos no final, mantenha viva a esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique em paz.